A forma como morreram os 12 apóstolos de Cristo nem sempre está clara para os estudiosos da religião. Existem algumas citações no Novo Testamento, em textos apócrifos e até mesmo relatos contados por cristãos primitivos sobre o que poderia ter acontecido com cada um deles. É verdade que alguns desses relatos são diferentes entre si, mas existe sempre uma explicação que é mais aceita e considerada confiável. O que nós sabemos é que os apóstolos deixaram a sua vida pessoal e os seus trabalhos de lado para se juntarem a Jesus durante a sua missão em vida. E após a sua morte, foram ordenados a pregar o Evangelho por todo o mundo, mesmo que para isso tivessem que morrer. E naquela época, a perseguição a quem pregava o Evangelho era muito grande. E assim como Jesus, muitos deles foram assassinados de forma brutal. E neste vídeo eu vou te mostrar como foi a vida de cada um deles até o momento de suas mortes. Mas antes de começarmos, eu quero te pedir que se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar no botão abaixo do vídeo, inscrever-se, e do lado vai aparecer um sininho. Clica nesse sininho para você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Todos os dias às 6 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 8 horas da noite. Eu tenho colocado uma mensagem de fé, de esperança, e eu tenho orado pela sua vida. Então venha caminhar junto comigo todos os dias, ok? Então, após a morte de Jesus, os apóstolos continuaram espalhando o cristianismo de Jerusalém a Damasco, Antioquia, Ásia Menor, Grécia e, finalmente, Roma. Veja como foi a vida de cada um deles, de acordo com os relatos bíblicos e as tradições. O apóstolo Pedro. Pedro era o mais velho discípulo e foi a ele que Jesus confiou a liderança da igreja e dos apóstolos. Veja o que está escrito. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Após a morte de Jesus, foi Pedro quem conduziu a missão de pregar o Evangelho a todas as pessoas. O seu trabalho missionário continuou até o final da sua vida, 68 anos após o nascimento de Cristo. Depois que Jesus morreu, o apóstolo Pedro continuou a sua obra missionária por mais 35 anos. E diz a tradição que ele foi morto, crucificado em Roma, mas ele teria pedido para ficar de cabeça para baixo, pois não se achava digno de morrer como seu Senhor. André. André era irmão de Pedro e também era pescador. Ele já era seguidor de João Batista, e quando encontrou Jesus, apresentou seu irmão Pedro a ele. André é mencionado em diversos momentos importantes nos evangelhos e era um dos discípulos mais próximos de Jesus, junto com Pedro, João e Tiago. O apóstolo esteve presente quando Jesus falou sobre o final dos tempos, quando Jesus subiu aos céus depois de ter ressuscitado, e ele desempenhou um papel muito importante na expansão da igreja primitiva. A tradição revela que André também foi muito torturado antes de ir para a cruz na Grécia. Ele estaria em missão na província de Acaia, onde foi crucificado, só que desta vez por uma cruz em formato de X. Os seus restos mortais foram encontrados séculos depois e levados para a Escócia pelo mar, onde o barco teria naufragado. Por isso, até os dias de hoje, existe uma ilha chamada Santo André. João. João era o discípulo mais jovem que Cristo tinha e também era conhecido como o discípulo a quem Jesus amava. Com Pedro e Tiago, João era parte dos amigos íntimos de Jesus e presenciou milagres e revelações. Ele também foi o único apóstolo que acompanhou Cristo até a sua crucificação. E segundo a tradição, ainda jovem, ele teria sido lançado vivo em um óleo fervente, mas não sofreu dano algum. E tempos depois, por ordens do imperador Domiciano, João foi levado cativo para a ilha de Patmos, onde recebeu a revelação do Apocalipse. Acredita-se que ele tenha morrido de causas naturais aos 94 anos, na cidade de Éfeso. Felipe. Felipe foi a terceira pessoa a ser chamada por Jesus ao discipulado. O apóstolo participou de muitos milagres e foi a ele que Jesus perguntou como poderiam alimentar a multidão, no episódio da multiplicação dos pães e peixes.
O discípulo deu continuidade à missão na Ásia, nas regiões de Frígia e Herápolis. A história da morte de Filipe é confusa, e até hoje não se sabe ao certo como ele morreu. Há relatos de que ele tenha morrido de causas naturais, mas também existem estudiosos que acreditam que ele morreu enforcado, apedrejado e até crucificado em Hierápolis. Bartolomeu. Existem poucas referências na Bíblia sobre o apóstolo Bartolomeu. O seu nome é mencionado apenas na lista de discípulos, e segundo alguns registros que não estão na Bíblia, o apóstolo pregou pela Ásia Menor até a Índia e teria sido esfolado e crucificado de ponta cabeça em Albanópolis, na Armênia. E existe outra versão de tradição católica que alega que ele foi açoitado até a morte e o seu corpo jogado ao mar. Mateus. Mateus era judeu e ele tinha boas condições financeiras porque ele trabalhava como publicano, recolhendo os impostos para o Império Romano. Os publicanos eram mal vistos pela sociedade judaica, mas foi exercendo essa função que Jesus o chamou para segui-lo. Autor de um dos evangelhos, Mateus revelou muitos detalhes a respeito do ministério e da vida de Jesus. E segundo relatos, o apóstolo teria percorrido toda a Pérsia, Judéia e Etiópia, onde ele veio a ser morto. A causa da sua morte teria sido por conta de um ferimento de espada, mas também há quem acredite que ele tenha morrido de causas naturais. O seu túmulo se encontra em Salerno, cidade italiana. Tomé. Apesar de poucos detalhes da Bíblia, podemos perceber a personalidade de Tomé, um homem sincero, mas pessimista e incrédulo em certos momentos. No episódio no qual Jesus decide voltar à Judéia para ressuscitar Lázaro, com o risco de ser apedrejado, Tomé então faz um comentário a respeito da decisão. Veja o que ele disse. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: "Vamos também para morrermos com ele." Isso mostra a sua sinceridade, mas após a morte de Cristo, o apóstolo ganhou destaque nos relatos bíblicos ao dizer que só poderia crer na ressurreição de Jesus se pudesse tocar em suas marcas. Tomé queria muito ver Jesus, mas a ansiedade se transformou em incredulidade. E uma semana após ressuscitar, Jesus então apareceu a Tomé, mostrou as suas marcas e assim o discípulo creu. Existem relatos de que ele morreu a flechadas enquanto estava orando e a sua morte teria sido encomendada pelo rei de Milapura, na cidade indiana de Madras, no ano 53 d.C. Simão. Pouco se sabe sobre Simão, além da sua origem. Ele era natural de Caná da Galileia. Não há detalhes sobre a sua morte, mas segundo a tradição católica, o apóstolo foi cortado ao meio por um serrote. Nos escritos de Esécipo, o apóstolo teria sido martirizado aos 120 anos durante o Império de Trajano. E existem outras versões que alegam que ele foi crucificado ou queimado vivo numa fogueira na Armênia. Tiago, filho de Zebedeu. Tiago era irmão do apóstolo João, e os dois foram apelidados por Jesus de Filhos do Trovão. Ele trabalhava no barco do pai em sociedade com Pedro e André, e foi nas margens do mar da Galileia que eles se tornaram discípulos de Cristo. Tiago também fazia parte dos discípulos mais chegados a Jesus. Ele esteve presente na ressurreição da filha de Jairo, na transfiguração e no Getsêmane. Foi o primeiro apóstolo a ser martirizado e o único a ter um relato bíblico sobre o acontecimento. O apóstolo foi decapitado a mando de Herodes por volta do ano 44 d.C., na mesma ocasião em que Pedro havia sido preso. Depois você lê Atos capítulo 12, o versículo 1 e o 2. Tiago, filho de Alfeu. Ao contrário de Tiago, filho de Zebedeu, há pouquíssimos detalhes sobre a trajetória de Tiago, filho de Alfeu. Existem 4 citações referentes ao apóstolo e depois você lê aí na sua casa os versículos que eu vou deixar aqui na tela. Existem 2 relatos das causas da morte de Tiago. O primeiro diz que ele foi crucificado, assim como Jesus no Egito, no ano de 62 d.C. O apóstolo tornou-se missionário na Palestina e no país onde ele foi morto. E outra hipótese, levantada pelo historiador Flávio Joséfo, é que ele teria sido apedrejado até a morte a mando de Ananias, um sumo sacerdote que queria que Tiago denunciasse alguns cristãos.
Judas Tadeu. Depois da morte de Cristo, Judas escreveu uma das cartas presentes no Novo Testamento. Diferente do Judas traidor, ele respondeu com fidelidade ao seu chamado e teve coragem de entregar a sua vida por amor a Cristo e por causa do Evangelho. Segundo a tradição, o apóstolo teria evangelizado na Judéia, Samaria, Idumeia, Síria, Mesopotâmia e Líbia Antiga. E ele teria sido martirizado no ano 70 d.C., linchado a golpes de lança, machado e porrete. Judas Iscariotes. Judas Iscariotes foi o discípulo que traiu Jesus. Curiosamente, ele é o discípulo com o maior número de citações nos evangelhos, depois de Simão Pedro. E um outro detalhe é que o seu nome sempre foi mencionado por último, entre os discípulos. Judas era encarregado da administração do dinheiro, e apesar dessa responsabilidade e de caminhar com Jesus, o discípulo costumava furtar os valores recolhidos. E como remorso por entregar Jesus aos sacerdotes em troca de 30 moedas de prata, Judas tentou devolver o dinheiro, mas ele foi rejeitado. E dominado pela culpa, ele jogou o dinheiro dentro do templo e saiu para se enforcar. Então esses são os relatos de como viveram os apóstolos e como eles morreram. E talvez você esteja se perguntando, hoje ainda existem apóstolos como os de antigamente? A verdade é que o título de apóstolo estava ligado diretamente às pessoas que viram Jesus quando ele esteve na terra. Mas a Bíblia também diz em Efésios capítulo 4, o versículo 11, que Deus escolhe alguns para serem apóstolos. E por causa disso, algumas denominações dos dias de hoje consagram pessoas que acreditam ter esse dom ministerial. O fato é que todo cristão tem um chamado de Jesus para anunciar o Evangelho às pessoas à sua volta. E quem obedece a esse mandamento segue os passos dos apóstolos, que deram tudo de si para que muitos conhecessem a Jesus. Amém? Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e se inscreva no meu canal. Eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.